paralelos históricos, por exemplo, a gente pode falar que a gente está num novo renascimento. Se a gente for voltar no Renascimento, lá no século XIV, XV, começando na Itália, o que aconteceu? De maneira muito resumida, né? Antes que os historiadores venham aqui me crucificar. Mas... Você esqueceu do Pois é. detalhe do dia 13 de abril? Eu aceito mais Eu um. também aceito, Dani, Então, por gentileza. Já que a gente tá falando de metaverso, tem drogas também? Cafeína Pois é uma delas. Aqui não, mas Mas- se quiser a gente chama o pessoal. Não Tem precisa. Pois um é, andar de tem cima drogas, aqui. né? Esse é o negócio. Mas deixa o estoque lá com o Monark. Mas, voltando ao Renascimento, a Europa, mesmo após quase 1000 anos da queda do Império Romano do Ocidente, ainda utilizava os algarismos romanos para fazer conta. E tenta fazer em casa aí uma conta em algarismo romano, sei lá, multiplica 75 por 128. São números gigantes, Sim. então era muito ruim de usar aquilo. Fica x. E além disso, imagina fazer um empréstimo usando o algarismo romano e cobrando uma taxa de Meu juros. Deus, já tô não maluca. tem número decimal, então era terrível para uma sociedade que precisava de Aí vai instrumentos ser ótimo, porque a financeiros. gente passa Sim. pra juros compostos com número Não dá, romano. não dá. O juro composto já é uma delícia de fazer. Com número romano, meu Deus. Era impossível. Tinha que ter uma série de arredondamentos. Então era muito difícil você fazer esse tipo de coisa. Sim. Até que teve um cara da cidade de Pisa, que ele foi pro Oriente e viu que o pessoal no Oriente utilizava os algarismos indo-arábicos. Sim. Então a gente teve, repare, uma revolução primeiro na linguagem, que foi um uso diferente da matemática. Esse cara voltou, o nome dele era Leonardo Fibonacci. Né? Tem a sequência de Fibonacci, o pessoal que gosta de análise técnica em bolsa gosta muito disso, né? A gente encontra a proporção áurea em tudo que se faz, Sim, né? Pega a sua sim. altura, divide pela metade do seu corpo, Sim. braço, etc. Teoricamente, quem tem as proporções áureas é mais bonito, né? Vocês podem ver que o meu rosto é perfeitamente simétrico. Né? Fibonacci. Mas voltando para a questão do Fibonacci, ele trouxe os números para lá. Sim. E aí, com Mas essa foram os revolução... árabes, hein? Foram os árabes. É indo-arábico, né? Sim. Os árabes Que e os nem hindus. Já tô puxando Não, tardinho aqui, né? a César o que é de César. Né? A César o que é de César. Que nem alfabeto também, né? Eu Toda ri palavra que começa com AL é de origem árabe. Eu ri muito de você falando que foi na sorveteria e te Só um reconheceram. paralelo. Foi maravilhoso. Isso conta pra ele. Você postou, eu ri demais. Eu fui numa sorveteria árabe no sábado, né? Nunca tinha ido numa sorveteria árabe. O pessoal até falou assim, nossa, mas o que tem de diferente? Eu falei, não, é que tem sorvete de tâmara, sorvete de damasco, de pistache, coisas típicas árabes. E aí, só tinha árabe, né? Todo mundo era árabe ali. E eu assim, nossa, ninguém tá... E todo mundo se comunicava, como se fosse uma comunidade muito amiga. E ninguém tava se comunicando comigo. Eu falei... Falhei. Enquanto uma pessoa filha de árabe, eu falhei. Ninguém tá me considerando parte da tribo. Aí, depois que eu pedi o sorvete, depois que eu paguei, depois que eu comprei tudo, o dono falou: Você tem cara de árabe, né? Você é árabe, certeza. A cara não nega. Eu falei: Ufa! Isso aí, Habib, vamos! Caramba! Fui reconhecida como parte dos meus. Você vê como tá na comunidade é importante pra gente. Sim. Isso acontece com a NFT. Pertencer. Pois é. Total. Tipo, se fosse qualquer outra situação, eu tava nem aí se não me reconhecesse. Mas naquele momento, tinha eu que- queria pertencer. Aí o cara falou que eu tinha cara de árabe e eu fiquei muito feliz, melhorou meu dia. Eu ri muito quando você postou. Vai, Habibi! É nóis, time! Vamos, Habib, é isso. Você dizia do Do Fibonacci. Fibonacci. Então, teve uma revolução na matemática, na linguagem. E aí, você teve, por exemplo, uma família em Florença que se aproveitou disso para começar a emprestar dinheiro ou para fazer operações com câmbio, que foram os Medici. Uhum. E eles foram banqueiros, ganharam muito dinheiro. Então, a revolução na linguagem trouxe uma revolução financeira. Os empréstimos começaram a ser feitos em larga escala. Sim. Isso dinamizou as economias. E com o acúmulo de capital dessa revolução financeira, os Medici, entre outras famílias, foram mecenas de artistas. Michelangelo, por exemplo. E aí você teve uma revolução cultural que foi o Renascimento. Sim. Então começou com linguagem, foi para finanças e chegou até a parte cultural. Sim, Se a gente for pegar a arte, se a gente for pegar agora com criptomoeda, foi a mesma coisa. A primeira mudança foi uma revolução de linguagem, de programação. Antes de você ter o Bitcoin, que é um mecanismo descentralizado de consenso, o que acontecia é que você precisava de uma terceira parte de confiança para validar as transações. A gente usa Mercado Livre por conta disso. Se eu não conheço alguém de quem eu estou comprando, como é que eu tenho confiança de enviar o dinheiro pro cara e saber que ele vai me enviar a mercadoria? Aí tem uma terceira parte que fala, não, eu garanto. O governo é essa terceira parte em vários aspectos. Aí vem um cara que falou,
Não precisa disso. Satoshi Nakamoto, que inventou o Bitcoin. Vamos colocar os mineradores para validar as transações. Os caras fazem um concurso mundial. Quem resolveu o problema ganha recompensa e ainda pode falar. Essa transação aqui ok, essa aqui ok. Essa aqui não vai acontecer porque o cara tentou fazer o gasto duplo, enviar o Bitcoin para 2 pessoas ao mesmo tempo. Então uma foi, a outra não foi. Essa revolução de linguagem começou. E aí veio uma revolução financeira, que foi o Bitcoin. Sim. E muita gente já ganhou muito dinheiro com as criptomoedas. Esse acúmulo de capital agora está financiando uma revolução cultural que está Sim. começando com a NFT. Muitos milionários. Pois é. E onde vai parar esse negócio? Não sei. Onde foi parar o Renascimento, né? Foi a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Sim. Né? Não dá para saber A o longo que vai prazo acontecer. não dá pra saber Não mesmo. dá para saber. Então eu fico até curioso, Depois porque de vai acontecer muito rápido. 2140, vai acontecer o quê? Não sei. Eu espero estar vivo para ver. Vamos ver. Sério? Porque vai saber. A evolução tecnológica, como é que tá. É Um verdade. dos caras que mais participou do processo de criação do Bitcoin, que é o Hal Finney, ele tinha um problema degenerativo, né? É o ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, se eu não me engano. E no final da vida ele até estava programando utilizando os olhos. Ele conseguiu fazer isso, né? Com tecnologia. E Caramba. esse cara, ele ganhou tanto dinheiro com o Bitcoin no final das contas, que ele se congelou. E aí que tá um ponto interessante. Imagina se... Ele tá morto, né? Tá congelado morto. Mas imagina que a gente tem um jeito de trazer esse cara de volta à vida. Eu nem sei se isso é possível ou não. E aí tem concepções religiosas, né? Não quero entrar nessa seara. Aham. Mas supondo que lá em 2140 a gente consiga descongelar esse camarada. E Sim. ele volte a ser a mesma pessoa. Imagina se ele tivesse guardado o patrimônio dele em dólar numa mala. Será que teremos dólar em 2140? Talvez sim. Quanto vai estar valendo o dólar se todo ano ele é programado para desvalorizar? Sim. O real, então, nem se fala, né? Nem Agora- vai ser real mais. Provavelmente Já vai não. ter passado- Provavelmente não. E agora Bitcoin? Se o Bitcoin existir até lá, É. o patrimônio dele tá intocado em uma carteira que talvez só ele saiba a senha. Sim. E ele é capaz de tirar aquele patrimônio que ficou simplesmente imune ao confisco de governos durante todo esse período. Desde que o Bitcoin exista. O que também é uma extrapolação muito grande da história, né? O Bitcoin tem 12 para 13 anos, imaginar que ele vai durar, né, 120 anos é muita coisa, mas vai saber. Sim. Que o valor do Bitcoin depende de ações políticas e os carambas, não desvaloriza, assim. Claro que tem suas altas e baixas, mas Ele é afetado, ele é afetado. é afetado, mas não tão diretamente quanto a moeda de um país, né? É, ele é afetado igual a luz do sol é afetada quando passa uma nuvem, mas o sol permanece o mesmo, né? Uhum. Seria isso. É, reflete nele, mas Não muda nada. não né? muda nada. Muda o preço. É. Só o reflexo, só o preço. Saquei. Você, quando começou a investir, eu lembro da história que vocês contaram, ainda assim você estava relutante de ir para a internet, né? Quando você começou a criar conteúdo. Como foi essa transição? Não é que eu estava relutante. Eu tinha um blog. Eu era relutante com rede social. Ah, com rede social, era isso. Eu falava que rede social era perda de tempo, né? E a minha esposa me mostrou que não, que eu estava errado. Isso num período de quantos anos de diferença? Entre eu falar que era perda de tempo e ela Aham. mostrar que eu estava errado, Sim. não demorou muito, não. Obrigada. É que eu não tava em rede social. Quando ela entrou, eu falei, perda de tempo. Só que 6 meses depois, mais ou menos, ela me mostrou. Não é perda de tempo. Ela me mostrou com números, né? E não eram números assim, nossa, ela conseguiu 1 milhão de seguidores. Não, tinha 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. Aquilo pra mim foi suficiente. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, 500 pessoas, se eu conseguir vender algo de R$2.000 pra esse pessoal, é 1 milhão. Sim. Então, na Sim. hora, a minha chave mudou. Né? Eu nem sabia o que a gente ia vender ou não, mas eu falava que era perda de tempo. A partir daquele momento, eu falei, perda de tempo é você focar em outras coisas. Faz só rede social. E ela fez, e deu super certo, e depois eu só segui o caminho das pedras que ela tinha estabelecido.